Bom dia a todos, estamos iniciando o Jornal da Gente transmitido pelo canal 4 da ANET e também através da live do Facebook. Jornal da Gente, o patrocínio da Indústria Calçados da Andara, hoje dia 30 de outubro, quarta-feira, né? Bastante assunto da polícia, a DISE de Jaú, né? Dr. Marcelo Góes com a sua equipe prenderam uma quadrilha muito grande, uma organização criminosa que age dentro e fora dos presídios e que tinham diversos indivíduos que participavam dessa organização, que moravam em Jaú e faziam tráfico de drogas, foram presos. Nós estamos lá até agora há pouco conversando com o Dr. Marcelo. Lá em Bauru também a operação prendeu 35 pessoas, né? Então o jornal está bastante movimentado com assuntos da polícia. Bem, mas nós vamos começar com o presidente Bolsonaro. O que aconteceu? Ontem, no Jornal Nacional, a Globo divulgou que um dos indivíduos que é suspeito, nós tivemos a morte da Marielle. A morte da Marielle, eu acompanhei esse homicídio, né, que aconteceu no Rio de Janeiro, e houve, desde o início, o que aconteceu? Mataram a vereadora, e aí a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Ministério Público, eles começaram a discutir para ver quem iria investigar. Então perderam muito tempo, além do problema muito sério da corrupção que existe no Rio de Janeiro, tá certo? Perderam tempo, começaram uma investigação que tudo que foi mostrado pela imprensa, uma investigação mal feita, tá certo? E já se faz quase 2 anos e não tem o autor, tem suspeito disso, suspeito daquilo, não tem uma materialidade sequer, não tem absolutamente nada, né? O inquérito com informações muito falsas, uma investigação mal conduzida, não é verdade? Nós acompanhamos tudo isso, podemos falar que nós conhecemos o assunto, tá certo? Uma investigação mal conduzida. Se fosse a Delegacia de Homicídio de São Paulo, em 10 dias tinham prendido os criminosos. Eu tenho certeza do que eu estou falando, tá certo? Se fosse a Delegacia de Homicídios de São Paulo, em 10 dias eles estariam todos presos. Se fosse a Delegacia de Polícia de Jaú, eles estariam todos presos há muito tempo. A verdade é essa. O que faltou ali foi honestidade, faltou decência e faltou pessoas competentes para investigar. Não tinham. Hoje, depois de todo esse tempo, dificilmente alguém vai ser condenado pela morte da Marielle. Só se o cara confessar, mostrar onde está a arma, mostrar o carro, coisas que são inimagináveis de se pensar quando se trata de bandido daquela espécie, né? Então, esquece. E a Globo falou que um dos suspeitos, só tem suspeito até agora, não tem autor, não tem nada, esteve lá no prédio do Bolsonaro, no condomínio do Bolsonaro, e disse que iria na casa do Bolsonaro. E o rapaz que trabalha na portaria ligou para lá para confirmar e disse que ouviu a voz do Bolsonaro. E o Bolsonaro estava em Brasília, né? Tinha colocado sua digital, tinha votado, tinha feito até live lá em Brasília. Então não tinha nada a ver com o Bolsonaro, né? Mas a Globo falou. E falou de um jeito que fica aquela coisa esquisita, porque na casa só estava a esposa do presidente. O presidente ficou muito nervoso com isso, né? E disse que foi o governador que deve ter soltado isso, o Witzel lá, né, no Rio, soltou para a Globo, mas a Globo é poderosa, ela tem meios de conseguir praticamente tudo o que ela quer em relação à informação, não é verdade? As pessoas parecem que fazem questão de dizer para a Globo tudo o que acontece, e esse inquérito sigiloso foi parar na Globo, a Globo divulgou, mas de uma forma que ficou um negócio muito esquisito. E o Bolsonaro, por sua vez, resolveu botar a boca no trombone. Ele estava na Arábia Saudita, era 4 horas da manhã, e ele estava muito nervoso e falou tudo o que ele achou que tinha que falar, né? Ele fala mesmo, a gente já sabe disso, né? Mas eu não acredito que ele vai ter que pedir desculpa do que ele falou. E nós vamos ver um trecho disso aí, que ontem eram 11 horas da noite, ele estava falando ao vivo, tinha 105 mil pessoas assistindo ele na live, naquele momento que ele estava falando, 4 horas da manhã na Arábia e 23 horas aqui no Brasil. Vamos ver. Por que TV Globo
Por que a revista Época? Essa patifaria por parte de vocês. Essa coisa que não dá para definir. Deixe eu governar o Brasil. Vocês perderam. Vocês vão renovar a concessão em 2022. Não vou persegui-los. Mas o processo vai estar limpo. Se não tiver limpo, legal, não tem renovação da concessão de vocês e de TV nenhuma. Vocês apostaram em me derrubar no primeiro ano, não conseguiram. Estão fazendo uma viagem, sacrifício, 10 dias longe da família, ralando o dia todo. Estamos recuperando a confiança no mundo. E vocês, TV Globo, o tempo todo infernizam a minha vida. Onde vocês querem chegar, eu sei. Vocês não têm vergonha na cara. Essa patifaria 24 horas por dia contra a minha pessoa. Agora Marielle Franco quer empurrar para cima de mim. Nem era. Se vocês tivessem o mínimo de decência, por saber que o processo corre em segredo de justiça, não poderiam divulgar. O caso do Flávio é a mesma coisa. É laranjal, laranjal, laranjal o tempo todo. O que eu tenho a ver com laranjal? O que o Flávio tem a ver com laranjal? Se houve um caso isolado em Pernambuco e outro em outro estado, o que nós temos a ver com isso? Acontece qualquer problema com alguém do PSL, tem o nome do cara e vem o nome Jair Bolsonaro logo depois, o tempo todo, como se eu fosse aquela pessoa onipresente que sabe tudo que acontece dentro do partido. Eu só peço uma coisa pelo meu partido, em especial aqueles que se elegeram usando meu nome, que eu emprestei, acreditando que vocês fossem honestos. E essa minoria não está sendo honesta. Eu só quero transparência, porque vai dar problema nas contas do partido. E se eu não tivesse tomado providência, sabe quem ia pagar o pato? Segundo a TV Globo, eu ia pagar o pato. Eu ia ser acusado de desvio do partido. Então eu quero transparência. Nada a mais além disso. Agora, querer me vincular parem de trair o Brasil. Vocês não estão traindo a mim, não. Estão traindo o Brasil. Vocês querem arrebentar com o Brasil. Estava muito bom com governos anteriores. Mamavam bilhões de estatais. Bilhões mamavam de estatais. Publicando balancetes estatais, de bancos oficiais, anunciando o horário nobre de vocês. Os Correios anunciando que entregava a carta. Precisa o Correio anunciar que entrega a carta? Só o Correio entrega a carta do Brasil. Acabou essa mamata. Não tem dinheiro público para vocês. Acabou a teta. Vão ficar me infernizando até quando? Eu aguento a porrada. Mas fico revoltado quando pega filhos meus, parentes meus do Vado Ribeira, quem está do meu lado, quando tentaram incriminar o Hélio Negão há pouco, no episódio do Rio de Janeiro, cujo Hélio Negão, outro homem, já morreu, inclusive. Isso é uma patifaria, TV Globo. TV Globo, isso é uma patifaria. Eu não deveria perder a linha, sou o presidente da República, mas confesso que estou no meu limite com vocês. Trabalho para o Brasil. Se o Brasil der errado, todo mundo vai para o espaço. É isso aí, né? O que ele fala a respeito da Rede Globo, todos nós que acompanhamos política sabemos que a Rede Globo, ela faz uma campanha terrível contra o presidente da República. Tudo que ele faz, agora mesmo, essa crise por causa do óleo piche, né? Que foi jogado a 700 quilômetros de distância das praias, a Rede Globo fez uma campanha tremenda contra o presidente da República, como se fosse, adivinho, tivesse bola de cristal para 700 quilômetros, estar lá vendo o navio que descarregou aquele, que deve ter sido um acidente, né? E isso aí chegou à costa brasileira. E eles até teve uma situação de um perito, um técnico em relação a esse tipo de situação, que foi entrevistado na Globo News e ele foi bem claro que eles queriam dizer que o governo tinha que ver por satélite aquele óleo chegando e apesar de ter convênios com satélites internacionais, esse perito falou não, negativo, não tem como. E ficou ruim, foi desmentido a Globo ao vivo no próprio programa que eles queriam, estavam com tendências contrárias ao governo. Né? Isso aí não vai melhorar em nada o país e muito menos para eles, porque o presidente da República hoje é o Jair Bolsonaro, então eles não vão ter essa manha, acabou, não adianta ficar fazendo esse tipo de situação achando que vai prejudicar o Bolsonaro, vai prejudicar o país. É o país que eles estão prejudicando, deixando o governo nesse estado aí, né? Acabou. A Rede Globo, ela tem que se pôr no lugar dela, né?
ela adiantou demais muitas situações. Nós vemos aí, na minha casa eu nunca acompanhou novela, mas a gente vê as novelas da Globo, onde que elas chegam, a que ponto, ao extremo elas chegam, né? Então, isso aí vai ter que mudar, os costumes são outros, a vida agora é diferente, é outra. Com bastante modernidade, mas não querer curtir coisas que não estão no seu devido tempo em crianças, em jovens e adolescentes. É isso que a Globo faz o tempo todo, não é verdade? Bom, o Jair Bolsonaro também ele anunciou 10 bilhões de dólares, 10 bilhões de dólares que a Arábia Saudita vai investir no Brasil. A viagem, ele está fora faz 12 dias para conseguir recursos para o país, está se aproximando esses países mais do Brasil, né? Conseguiu na China, agora na Arábia também, inclusive importação de frango que estava suspensa vai voltar a acontecer, então em mais 10 bilhões de dólares. Vamos ver. Temos boas notícias para o Brasil, como resultado das conversas, dos encontros do presidente Bolsonaro com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. O Fundo de Investimentos Público, o Fundo Soberano da Arábia Saudita, decidiu investir um montante de 10 bilhões de dólares no Brasil e em setores que nós vamos decidir aí como um acordo. Isso é o resultado desse empenho diplomático do presidente, dessa nossa visita, da relação que nós estamos construindo com a Arábia Saudita, com todo o mundo árabe, e é também o resultado da confiança que o Brasil está gerando no exterior. Nós temos visto isso de maneira palpável em todos esses encontros. O fundo que é conhecido como PIF, que é o Fundo Soberano, já investiu em 5 países, o Brasil é o 6º país. Em que países eles investiram? Nos Estados Unidos, no Japão, na França, na África do Sul e na Rússia. O Brasil é o 6º. O mesmo volume de investimento feito na Rússia, por exemplo. E nós vamos organizar, e isso foi ajustado ao longo do dia de hoje, um conselho de cooperação entre os 2 governos, com a iniciativa privada dos 2 países, para fazer a definição em que áreas e em que velocidade esses recursos vão ser aplicados no Brasil. É isso, né? Tem que deixar o leão trabalhar. O homem está trabalhando, está correndo atrás aí. Agora ficar aí perturbando com assuntos de Marielle. Marielle, quem tem que cuidar é a polícia lá, de investigar e descobrir coisa que vai ser muito difícil de acontecer. Bom, nós tivemos com o Dr. Marcelo Tomás Góes, ele é delegado titular da DISE, a respeito de uma operação. Essa operação, desde dezembro que vem acontecendo, o Serviço de Inteligência da Polícia Civil trabalhando com a DISE e prendendo traficantes de diversas quadrilhas, né? São diversas células de tráfico que estavam sendo presas, muita droga foi apreendida no decorrer desse tempo. Enquanto isso, o Serviço de Inteligência formava a investigação se fechando em relação a uma organização criminosa que age dentro e fora dos presídios, e todas essas pessoas dessas quadrilhas que estavam sendo investigadas pelo tráfico e que foram presos alguns, eles estavam ligados a essa organização criminosa. Então tem uma série de crimes que ainda estão sendo investigados, mas hoje essa operação começou pela manhã, o Dr. Marcelo falou a respeito, um trabalho maravilhoso da Polícia Civil, né? E a gente tem que enaltecer muito, porque eles cuidam muito bem da nossa cidade, tanto é que nós somos uma das cidades mais seguras do país, né? Então vamos ver o que o Dr. Marcelo fala a respeito desse fato. Nós estamos com o Dr. Marcelo Tomás Góes, delegado titular da DISE, e vai nos falar sobre uma operação muito grande que foi realizada na manhã de hoje, apesar de ser um trabalho de inteligência que já começou há um longo tempo. É isso, doutor? Exatamente. Bom dia a todos. Desde dezembro de 2018, nós tínhamos uma investigação em andamento relacionada ao tráfico de drogas e associação, e nós logramos êxito em apreender numa casa 22 quilos de maconha, 2,5 kg de cocaína, e em outra casa vistoriada no mesmo dia nós apreendemos documentos
relacionados aí à organização criminosa que age dentro e fora dos presídios, no estado de São Paulo principalmente, de uma célula dessa organização que agia na cidade de Jaú e região. Demos início à investigação, outras fases foram realizadas durante esse período de investigação e trabalho de inteligência, e hoje a última fase culminou na prisão de todos os investigados. Dentro dessa operação, quantas pessoas foram presas? Ao longo das fases que nós tivemos aí durante esses 10 meses de trabalho policial, foram presas 15 pessoas pelo tráfico e associação para o tráfico de drogas. Essas 15 pessoas hoje estão sendo cumpridas em relação a elas mandados de prisão preventiva pelo crime de organização criminosa, e hoje estão sendo presas 13 pessoas, também relacionadas à organização criminosa, e também mandados também relativos aos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas. Doutor, em relação a todas essas pessoas envolvidas, eles eram um único grupo de traficantes ou eram divididos em células? Não, eles tinham várias associações para o tráfico, né? Os tráficos eram independentes, mas eles mantinham vínculos com a organização criminosa. Eram vinculados a essa organização, o que lhes facilitava a prática do tráfico de drogas e outras associações para essa traficância. Dentro dessa operação, todos os indivíduos que foram investigados já foram presos? Sim, alguns, no total de 26 até 28 indivíduos identificados como membros dessa célula de organização criminosa, 15 foram presos anteriormente, tanto pela DIG como pela DISE, bem como pela própria Polícia Militar. Estão sendo processados pelo tráfico e associação especialmente, mas foram identificados durante o nosso trabalho de investigação como membros de organização criminosa. E hoje estão sendo cumpridos em relação a eles também outros mandados de prisão preventiva. Quantos policiais participaram dessa operação na manhã de hoje? 50 policiais de toda a seccional de Jaú, né? Cerca de 20 viaturas, e outros 20 policiais de apoio do departamento, das seccionais de Lins, Bauru, Marília e Tupã. Teve algum preso que foi identificado na operação, que foi preso em cidades que não são da região de Jaú? Exatamente. Um investigado nosso inicialmente estava na cidade de Cordeirópolis, mas ele acabou monitorado por nós, e por outras atividades outras equipes de inteligência, foi localizado na cidade de Rio Claro. Foi dado cumprimento na manhã de hoje para a busca para a casa dele. Ele foi localizado ali preso e conduzido até a CPJ de Jaú. Trabalho muito bom, né? Esses indivíduos foram presos por associação ao tráfico de drogas e também por comporem a organização criminosa, né? Trabalho da Polícia Civil, que já praticamente quase um ano investigando e prendendo, né? Investigando e prendendo, mas continuando com a investigação até conseguir fechar, e hoje eles fecharam essa investigação e identificaram todos os criminosos que participavam dessa investigação e estão aí. A maioria foi preso, outros estão por ser presos brevemente, né? Mas a operação foi um sucesso total. Parabéns à Polícia Civil, né? Nós temos que parabenizar sempre, porque eles realmente realizam um excelente trabalho para a nossa comunidade. Também a Polícia Militar. A Polícia Militar, o Sargento Aguinaldo, lá na Vila Netinho, eles prenderam, estava o Aguinaldo e a equipe, né? Eles prenderam o BGR, de 19 anos, jovem, né? Já no tráfico de droga. Com ele foi apreendido 8 porções de maconha, 31 porções de cocaína e R$ 573 em dinheiro. Ele foi levado para o CPJ, onde foi ratificada a prisão em flagrante dada pela Polícia Militar, e ele ficou preso, né? Isso aconteceu hoje pela manhã. Olha, parabéns para a Polícia Militar, né? Também sempre desempenhando excelente trabalho em Jaú. E nós temos notícia, porque o Dr. Ricardo agora em Bauru, o seccional de Bauru, o Dr. Ricardo Silva Dias, e eles sempre nos participam do que está acontecendo lá. E lá está acontecendo a operação, denominada Operação Octobres. Octobres é uma operação que começou ontem e vai até hoje. Durante essa operação foram cumpridos, tem 89 policiais civis e 35 viaturas que estão trabalhando nessa operação. Até o momento, 9 prisões de flagrante delito, com 12 pessoas presas, tráfico de drogas e outros crimes. 2 adolescentes apreendidos em flagrante por tráfico de drogas, 23 mandados de prisão cumprido, 35 pessoas presas e 2 adolescentes apreendidos. A operação deverá se encerrar na tarde de hoje,
Então ainda teremos mais novidades, né? Mas um trabalho brilhante também da seccional de Bauru, né? Sob o comando do Dr. Ricardo Dias, que foi nosso seccional aqui, né? Por um bom período, né? Então parabéns, até um pé de maconha, uma garrucha, fazia muito tempo que não se via essa garrucha aí, né? A cocaína, celulares, dinheiro, bastante dinheiro, maconha, né? Então foi uma prisão de diversos traficantes. E até crime contra a economia popular. Isso aí, esses alimentos é crime contra a economia popular. Olha lá, maconha, muito bom, né? Parabéns ao doutor Ricardo e toda a Polícia Civil de Bauru também. Nós vamos à previsão do tempo agora. A previsão do tempo para esta quarta-feira, dia 30 de outubro, em Jaú, terá sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21 graus, máxima de 34 graus. Muito calor, né? Nós entrevistamos ontem a doutora Lenira Maria Queiroz Mauad. Ela é médica ginecologista do Amaral Carvalho, né? E ela falou sobre o dia do médico ginecologista e obstetra. Vamos ver. Bom dia, Edson, e todos que estão nos acompanhando agora no Jornal da Gente. Estamos aqui com a doutora Lenira Maria Queiroz Mauad. Ela é ginecologista e ela vai nos falar um pouco de qual a importância do médico ginecologista e obstetra na vida da mulher. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de estar falando em nome de todos os ginecologistas e obstetras. E nós somos essenciais como profissionais na vida das mulheres em todas as faixas etárias. Poucas precisam de nós na infância, mas com certeza a partir da adolescência, em todas as fases da vida, nós podemos atuar junto a elas, prevenindo, orientando, tratando, acompanhando. A partir de que idade começa a prevenção ginecológica? Vamos falar assim, inicialmente da prevenção de gravidez indesejada e de doença sexualmente transmissível. E isso começa na adolescência, né? Então nós já estimulamos as meninas a tomarem vacinas, já entre 9 e 14 anos, o uso do anticoncepcional, que muitas vezes previne cólicas, doenças futuras, sangramentos excessivos que levam à anemia, e já a orientação de contracepção, né, para evitar gravidez indesejada. Em média, 1/3 das meninas das grávidas no município são adolescentes, e essas gestações, via de regra, não são desejadas, então isso cria um problema social. Então nós temos esse aspecto que nós medicamos essas meninas, orientamos o uso do preservativo, então é uma função bem interessante, e em todas as fases depois, porque essa mulher vai entrar na idade reprodutiva, vai ter seus filhos, vai ter problemas de climatério, de envelhecimento, então tudo isso a gente acompanha, desde a esfera física, com as diversas doenças que aparecem ao longo da vida, mas também o psicológico, emocional, sexual, então acho que a gente exerce um papel importante. O que é exame preventivo? Para o câncer do colo do útero, é o teste do Papa Nicolau, que é uma coleta de células do colo do útero, que desprendem do colo do útero. E essas células, elas são usadas, então, para nós analisarmos se existe contaminação pelo HPV, se existe alguma lesão inicial. Mas existem exames preventivos para o câncer da mama, que é a mamografia, existem exames de detecção precoce de tumores de endométrio e do ovário, existem condutas para prevenção do câncer de vulva, então tem vários exames preventivos. Mas, por exemplo, nós atuamos também prevenindo doença cardiovascular, porque nós rastreamos as mulheres que têm colesterol elevado, nós fazemos aferição de pressão durante a consulta, orientação de ganho de peso, então tudo isso é prevenção de outras doenças, rastreamos hipotireoidismo, osteoporose. Então, o ginecologista, ele atua muito na cura, né, no diagnóstico e tratamento de doenças, mas nós temos um papel fundamental na prevenção das doenças. O acompanhamento do pré-natal adequado é um exemplo disso. As mulheres que acompanham, que fazem então todo mês, acompanhando crescimento fetal, pressão, todas as outras doenças que podem acontecer ao longo da gravidez, elas fazem exames preventivos. Qual a importância de fazer o Papa Nicolau e de quanto em quanto tempo deve-se fazer esse exame? Então vamos entender uma coisa. O câncer do colo do útero, que é o único que o Papa Nicolau previne, ele não previne nenhuma outra doença, ele é causado por um vírus, que é o HPV.
Esse vírus, geralmente, ele contamina as mulheres com significado maior, assim, de ação, no início da vida sexual, que em média é dos 15 aos 20 anos. A maioria das mulheres inicia a vida sexual nesse período. E aí elas se contaminam pelo vírus. Se esse vírus for um vírus que tem um grau de oncogenicidade, de causar o câncer maior, ele vai dar as primeiras manifestações, via de regra, em torno dos 25 anos. Ele pode se manifestar antes, mas são lesões menores que muitas vezes não são passíveis de tratamento. Então, a orientação hoje para o mundo é começar a rastrear com o teste de Papa Nicolau aos 25 anos. Não quer dizer que a adolescente ou que a mulher jovem não deva ir ao ginecologista e não deva ser examinada anualmente. Então, ela precisa colher o Papa Nicolau quando o exame ginecológico é normal, quando ninguém viu nada no colo, quer dizer que é um exame essencialmente preventivo e não diagnóstico, aos 25 anos. Mas se o ginecologista está vendo que tem alguma coisa alterada, não é? Está vendo alguma coisa no colo, algum sinal de infecção, essa mulher, por algum motivo, tem um risco maior, como, por exemplo, as mulheres que usam imunossupressores, têm imunidade baixa, aí esse rastreamento pode ser feito antes. Mas o Papa Nicolau, nas mulheres saudáveis, que não tem nenhum achado de exame, ele deve ser feito a partir dos 25 anos. Aí se faz 2 exames consecutivos, com 25, com 26. Se esses exames forem negativos, podem ser espaçados a cada 3 anos. Isso quando nós usamos a técnica convencional, que é a que é oferecida pelo Sistema SUS. Existe outra técnica, que é a citologia em meio líquido, que você pode fazer com mais segurança a cada 3 anos, entre 25 e 30, e ela pode ser acrescida de uma pesquisa do DNA do HPV a partir dos 30 anos. E quando essa pesquisa é negativa, o intervalo pode ser 5 anos. O exame preventivo, quer dizer, a mulher é examinada todo ano e o colo tem aspecto normal. Isso é um exame preventivo. Se ele não tiver um aspecto normal, claro que esse intervalo tem que ser diminuído e que o início de rastreio tem que ser anterior. Qual o contraceptivo ideal? Via de regra, qual é a ação do contraceptivo? Evitar concepção, ou seja, evitar gravidez indesejada. Esse é o principal. Então, nós temos que usar a menor dose possível, na composição mais adequada, para impedir que essa menina ovule, né? Que essa mulher ovule. Então, tem uma gama enorme de composições e de doses diferentes. E nós vamos escolher de acordo com a característica de cada mulher. Então, se ela tem acne, se tem aumento de pilificação, se vai ter retenção de líquido, se tem TPM, se tem cólica na menstruação, se tem anemia, se o fluxo é intenso. Então, como é o histórico familiar, todo mundo tem medo de trombose, por exemplo, com o uso do anticoncepcional. Então, as mulheres têm que ser muito bem selecionadas. Existem pílulas adequadas para cada tipo de mulher. Então, não existe a ideal, existe a ideal para aquela pessoa. E muitas vezes a gente faz esse ideal, faz essa seleção e a pílula não dá certo, porque cada um é um. Né? Voltando lá para a analogia da roupa, se você vai experimentar várias, que mesmo que sejam do tamanho que você gosta, no seu manequim, para ver qual fica bom no seu corpo. Então, e também a forma como a mulher quer usar. Porque hoje você pode usar de forma cíclica, quer dizer, você menstrua todo mês reguladinho. Você pode usar de maneira estendida, você menstruando a cada 3 meses. E você pode usar continuada, que você não para nunca. Cada uma delas também tem uma indicação específica, e desde que seja bem avaliado e bem adaptado a cada paciente, elas são ótimas, né? O uso do contraceptivo, ele vai além do evitar a gravidez, porque muitas vezes ele melhora a TPM, a cólica, diminui a longo prazo a incidência de tumores como ovário e endométrio para as mulheres que são de risco, melhoram a pele, né? Diminui TPM, diminui sangramento, anemia, desconforto às vezes, né, que dependendo da profissão é desconfortável para a mulher menstruar, principalmente se ela tiver um fluxo abundante, então são variáveis. E teria um tempo mínimo para tomar o anticoncepcional ou é livre? Podemos dizer assim, pode começar em qualquer idade, porque antes existia o mito que as mulheres deveriam começar a esperar amadurecer o ovário e começar em torno de 2 anos após a primeira menstruação ou aos 18 anos, isso não é verdade. Havendo indicação, ela pode começar em qualquer período. Sempre a menor dose possível e essa dose ela vai sendo adaptada ao longo da vida. Então, é errado uma mulher usar a mesma pílula que usava na adolescência em torno dos 40 anos.
porque a necessidade de hormônio para bloquear esse ovário é menor e os efeitos colaterais da pílula vão se tornando mais importantes com a idade, não com o tempo de uso. Então, você pode usar a pílula dos 18 até entrar na menopausa se você quiser, mas não a mesma. Ela tem que ser adaptada. Por exemplo, a partir dos 40 anos, é desejável que a mulher use uma pílula só de progesterona para evitar trombose. Então, cada época é uma época. Depende do sintoma da mulher, depende por quanto tempo ela vai querer evitar a gravidez, porque nós temos outras coisas que são, por exemplo, os DIUs, que tem duração de 5 a 10 anos. Então, isso é uma análise de cada caso e da necessidade de cada mulher. Muito obrigada, doutora Lenir. Eu gostaria que você deixasse um recado para as mulheres que estão nos assistindo agora. Então, acho que o meu recado principal é confie no seu ginecologista, né? Tudo que nós tentamos, isso eu tenho certeza que eu estou falando em nome dos meus amigos, né, ginecologistas e obstetras da região, tudo que nós queremos é estar presente na vida das mulheres em todos os momentos, fazendo o que a gente sabe fazer melhor, que é cuidar. Aliás, obstetrícia vem de obstar, que é estar ao lado, né? E eu acho que a gente estende isso para os ginecologistas. Então, é uma profissão que nos dá a oportunidade de estar ao lado da mulher ao longo de toda a sua vida. E é muito bonito isso. Muito importante, né? Isso tem que saber, tem que conhecer, tem que procurar, né? As mulheres têm que se cuidar, como nós já falamos do mastologista também, né? Agora está aí a carreta Amigos do Peito, então tem que ser feito, né? É importantíssimo que se cuide da saúde. Bem, nós na quinta-feira tivemos a reunião da Câmara e o Borgo falou sobre a ficha suja. Vamos ver. Por último, o vereador Tuco, está aí sentado, falou aí a respeito da minha pessoa, que eu sou um vereador de ficha suja. Nunca escondi isso de ninguém, já falei nessa casa, acho que por 2 vezes ou 3, não sei. Eu fui presidente em 1999, tinha um funcionário aqui na casa, na época, que cuidava do setor financeiro da época, e eu, orientado por ele, resolvemos dar continuidade a um trabalho que na época era muito interessante, que era aquele CD-ROM a respeito da história da nossa cidade. E ele já tinha trabalhado na confecção do primeiro exemplar, nós íamos ampliar e atualizar o segundo exemplar, porque as escolas procuravam, o pessoal, aí, as entidades procuravam, porque era um trabalho muito bem feito. E eu pedi que ele cuidasse. Infelizmente, eu confiei na pessoa errada. E eu tive um apontamento pelo Tribunal de Contas, numa denúncia do vereador Zé Carlos Zanato desta casa na época, que eu tinha feito uma coisa que não tinha sido completada, essas coisas todas. O funcionário que estava comigo na época também trabalhava na parte financeira desta casa, quando houve um outro processo de R$150 mil, que o Ministério Público entendeu, no meu caso, e o juiz entendeu que eu era responsável pelo funcionário de cargo de nomeação. Quando eu cheguei, ele já estava. No outro caso de R$150 mil, a Justiça entendeu que a responsabilidade não era do funcionário de confiança, e sim do banco. E mandou que o banco pagasse. Eu quis aceitar o processo no começo, pela orientação do jurídico, me disse de alto e bom som: se você concordar, você vai estar admitindo que você desviou dinheiro. Eu falei, mas eu quero pagar isso aí, não vai ter jeito. Não, vamos recorrer. Fomos até a última instância. Hoje eu estou pagando de R$6.083 mil. Fiz um acordo com o Ministério Público, estou pagando religiosamente, mês a mês, 1, 2, 3 dias de antecedência da data que eu tenho que pagar. Já paguei acho que 12 ou 13 ou 11, por aí. E vou tentar pagar até o final. Se eu não conseguir, eu desfaço de um bem que eu tenho e pago. Quanto a isso, não tem problema. Agora, se eu fosse ficha suja, eu não participaria de uma eleição como eu já participei de deputado federal. Participei dessas eleições, das últimas eleições, que eu fiquei 8 anos fora. Voltei, fui o 6º, me parece, no geral mais votado.
Quer dizer, eu estou aqui, não é porque me ajuda muito, ajuda o dinheiro que eu recebo aqui na Câmara. Mas não é isso que vai me manter sobrevivendo se amanhã não me eleger mais. Meu pai era carroceiro, minha mãe dona de casa. Não sabia ler e escrever, mas ele nos ensinou, trabalhe, fique unido com seus irmãos, que vocês crescem. E tudo que ele nos deixou foi isso. E deixou a casa que ele morava e um terreno ao lado. Era o que ele tinha, mais nada. Mais nada. E hoje, graças a Deus, 3 filhos que eu tenho, se eu precisar desfazer de um bem ou 2 para manter meus filhos e eu morrer em paz, eu acho que eu consigo, porque eu tenho uma vida simples. Eu nunca perdi o que meu pai deixou. Nunca, graças a Deus. Com relação aqui de novo à ficha suja, estou cumprindo minhas obrigações, tudo em ordem. Agora eu ouço falar que tem aí pessoas querendo sair candidato a prefeito, a vice-prefeito, não sei, que tem uma dívida de mais de R$1.600.000 com a prefeitura e não paga. E aí, eu vou fazer um parênteses. Eu tenho um carro que, pelo valor da tabela FIPE, vale 23 mil. Eu não acho quem dá 18, 19, não acho. Mas é o valor. Nesse caso, agora que eu vou acabar de falar, a pessoa quer dar um imóvel que eu queria que o prefeito pegasse pelo valor venal. Vou falar para ele. Pega pelo valor venal. E o caboclo que, não sei, está querendo, ver se ganha a eleição para quem sabe, né, amortizar-se 1,5 milhão, mais de 1,5 milhão. Então, essas coisas, a política é assim. A política é assim. As pessoas vêm aqui, falam um monte de bobagem, vocês ouvem, não sabem o que é, ouvem, falam, comentam, mas não vê o outro lado da moeda. O outro lado. Então, é isso. Isso, para mim, vereador Lucas, vereadora Cléo, é hipocrisia, é desespero. O vereador Borgo rasgou o verbo, né? Primeiro ele abriu toda a sua vida política aí, né? Então não tem mal o que se falar dele, ele já falou tudo. O que tinha que se falar, ele já falou o que aconteceu com ele, né? Mas também falou um assunto aí sobre candidato que deve 1.600.000 para a prefeitura. Só faltava o cara ser candidato a prefeito e está devendo 1.600.000 para a prefeitura. Se está devendo para a prefeitura, está devendo para a comunidade. A verdade é essa. Quando se deve para a prefeitura, deve para a comunidade, que é serviços que deixam de ser executados, né, em prol da comunidade, né, em virtude da dívida que está sendo enrolada, né? Então, não sabemos quem é o candidato, porque ele não falou o nome. Mas está devendo uma grana violenta para o município, né? Então, pague antes de se candidatar, pague o que deve para o município, porque senão isso depois vai dar muita conversa e vai gastar dinheiro fora e não vai ser nem eleito. Porque quando a população descobrir que o candidato está devendo toda essa grana e souber quem é, vai ser difícil, né? A pessoa não vai querer votar num cara que não paga suas dívidas para o município e com isso atrapalha o andamento da administração pública. A verdade é essa. Bom, nós queremos agradecer quem nos acompanha pela net e que curtiu a nossa página. É a Jaildo Gil, o Daís Abreu, o Luiz Quinato, a Andréia Souza, a Ana Santos, o Silvio Caravieri, escrivão de polícia aposentado que mora lá em Bocaina, um grande abraço, Silvio, Tiago Souza, o Márcio PX, que está sempre com a gente, o provedor Alcides Bernardi, da Santa Casa, o Dr. Fernando Pagriuso, cardiologista, a Djanira Amaral, da Omni Financeira, Antônio Pereira, de São Paulo, Oswaldo Silva, de Araraquara, Rodrigo César Rosa, lá do Potunduva, o Dr. Ricardo Silva Dias, que agora é seccional em Bauru, Suene Miranda, em São Paulo, e a Michele Basso. Agradecemos a todos por estar com a gente e também ter curtido a nossa página. Bem, agora vamos falar sobre a atualização de dados do sarampo. Sarampo, que é preocupante. Ontem nós vimos também muita notícia sobre o aumento de sífilis já no país. Olha que situação, né?
Jaú, nós estamos numa situação preocupante com a sífilis e agora os casos já estão se avolumando também no país. Mas vamos ver o que a Márcia Nassif, secretária da Saúde, fala a respeito. A Secretaria Municipal de Saúde continua chamando a população para tomar a vacina contra o sarampo. A faixa etária de 1 a 29 anos é necessário 2 doses. De 30 a 59 anos, apenas 1 dose. E acima dos 60 anos não precisa se vacinar. E os profissionais de saúde, 2 doses, independentemente da idade que estejam. Qualquer dúvida, levem as carteiras das unidades de saúde que vocês pertencem para verificar a necessidade ou não da vacina. Hoje, a Secretaria da Saúde tem 3 casos confirmados de sarampo e 69 casos suspeitos aguardando o resultado do exame. Algumas unidades, atualmente, encontram-se com a falta da vacina. Por quê? Nós estamos já aguardando Bauru, DRS, nos mandar a reposição do estoque. Vão ter vacinas para todo mundo tomar e é muito importante a vacina contra o sarampo. Somente a vacina é preventiva. Somente a vacina para segurar a doença. Cada uma pessoa com sarampo consegue contaminar 20 pessoas. E a única maneira de prevenir essa doença é a vacina. 69 casos suspeitos já, hein? É preocupante, né? Bom, também está ocorrendo desde ontem uma roda de conversa sobre a diabetes. Vamos ver. A Prefeitura de Jaú, por meio da Secretaria de Saúde do Núcleo de Educação Permanente e Humanização, promove nos dias 29, 30 e 31 de outubro, que é terça, quarta e quinta-feira, das 3 às 4 horas da tarde, no Espaço Pedagógico, situado à Rua Quintino Bocaiúva, 532, no centro, uma roda de conversa sobre diabetes para agentes comunitários de saúde e enfermeiras responsáveis pelas unidades básicas de saúde. Durante a semana de combate ao diabetes, os profissionais de saúde serão orientados por equipe multiprofissional da Secretaria de Saúde, com orientações sobre a patologia e detecção precoce dos sinais e sintomas. Este e outros temas futuros que serão programados pelo Núcleo de Educação Permanente e Humanização, que tem como objetivo a melhoria da qualidade dos serviços na área da saúde oferecida pelo SUS. Muito importante também, né? Bom, nós tivemos ontem uma chuva forte de granizo em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. E os veículos que estavam estacionados num supermercado, eles foram todos avariados. Vamos ver coisa impressionante. Meu Deus. O mundo acabou e ninguém me avisou. Olha isso. Olha isso, olha meu carro. Olha o estado do meu carro. Olha o capô. Para-brisa todo trincado. Olha os carros aqui. Retrovisor foi pro caralho. Ei, beleza? Tá filmando meu carro aí? Olha isso. Que isso, cara? Meu Deus. Todos os carros do estacionamento. Olha, é temporal aqui no shopping, ó. Chuva de granizo. Acabou com o meu carro, gente. Aqui, ó. Eu nem tô acreditando. Nem tô acreditando, gente. Por isso é mentira. Tanto sacrifício pra comprar, gente. Eu ajeitei tudinho. E diz que vai ficar por isso mesmo. Ai, quebrou tudo, gente. Tem carro pior ainda do que o meu, gente. Mas os que tá pior, tudo tem seguro e o meu que não tem nada. Não, filho, mas tem uma parte de carro que não tem seguro. Gente, olha só. Aqui a gente tá no shopping. Parece até que foi tiro, gente, ó. Tem gente que tá lá dentro que nem sabe, porque o moço falou assim, calma, gente, é só uma chuvinha. Ó, tem gente que nem sabe o que aconteceu. Olha só, gente. Não dá nem pra acreditar. Trincou a frente aqui, ó.
Aí fala pra gente que isso é coisa da natureza, meu carro tá todo amassado. Tem gente que tá lá dentro, nem sabe o que que tá acontecendo aqui fora. E o moço falou assim, calma gente, é chuvinha. Olha só, eu não tenho nem coragem de ir embora. Como é que eu vou dirigir daqui pra casa? Todos os carros tá quebrando, gente. Todos os carros. Meu carro tá todo amassado. Aqui, o dono desse carro nem sabe, gente. Meu Deus do céu. Nem sabe, parece tiro, olha, gente. Parece tiro. Meu carro quebrou o vidro do lado. Destruiu minha boneca de lata. Eu não consigo acreditar, gente. Que desespero, né? Infelizmente, é a natureza, né? Bem, nós estamos encerrando o Jornal da Gente nesse momento. Queremos agradecer a todos que nos acompanham, né? E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Tchau. Até.